Pessoal, tudo bem? Vamos lá? Mais uma questão aqui bem interessante. Diz o seguinte: na seguinte sequência de números reais, 0, 1, raiz de 2, raiz de 3, 2, raiz de 5, raiz de 6 e assim por diante, construída seguindo uma lógica estrutural, o número de termos, então o problema é aqui que a gente diga quantos termos, quantos números nós vamos ter entre o 17 e o 18, sem incluir o 17, sem incluir aí o 18, ou seja, retirar esses dois termos. Pessoal, olhando aqui a sequência, o que a gente nota, de maneira relativamente simples? O examinador ele criou uma sequência de números naturais e foi tirando a raiz quadrada desses números. Tá? Raiz de 0, raiz de 1 é 1, raiz de 2 não tem, permanece, raiz de 3, né? Não tem raiz exata. Então mantém. Quando nós chegamos aqui no número 4, como o 4 tem raiz exata, qual foi o valor que nós encontramos? Exatamente o 2. E aí segue essa lógica até chegarmos aqui no 3 novamente, que surgiu a partir do momento que eu tirei a raiz quadrada do 9. Então a lógica do problema é exatamente essa. Tá? Seguindo esse padrão, o que aconteceu? Lá na frente nós encontramos, nós vamos nos deparar com dois números cuja raiz quadrada é 17 e o outro número cuja raiz quadrada é 18. Então, o que o examinador quer que a gente diga aqui é quantos números existem entre o número que forneceu o 17, ou seja, que tem uma raiz quadrada exata e igual a 17, e o número que forneceu a raiz 18. Quem são esses dois números, tá? Esses dois números eu vou chamar aqui, posso chamar um de x e outro de y, mas a gente sabe que é claramente o 17 ao quadrado e o 18 ao quadrado. Então esse x, quando eu tiro a raiz quadrada dele, o que nós encontramos? O 17. No caso do outro resultado, vou chamar de y, quando nós tiramos a raiz quadrada dele, encontramos quanto? 18. Claramente esses dois números são 289, porque a raiz quadrada de 289 é o 17, e o y é o 324, que tem como raiz quadrada exata o 18. Então, o que aconteceu aqui nessa sequência? Quando nós chegamos aqui no número 289, nós encontramos o 17, certo? Foi isso que aconteceu. Encontramos o 17. O próximo número é a raiz quadrada de 290. E assim por diante. Quando nós chegamos aqui na frente, na raiz quadrada do 324, nós encontramos o 18. Tá? Então, veja que entre o 17 e o 18, nós temos várias raízes que não são exatas. Então, o que nós vamos fazer aqui, basicamente, é diminuir de 324 o 289 para nós encontrarmos quantos números estão aqui nesse intervalo. Só que essa conta ela não é tão elementar. A gente precisa tomar alguns cuidados. Professor, como assim? Ó, se eu fizer essa diferença, vamos lá. 324. Repare que 324 é o que resulta em 18. Ele pediu para excluir esse número e esse número, tá? Menos o 289. Quando a gente faz essa diferença, temos aqui 5, que vem 1, 3, vem 1 para cá, 0, ou seja, 35. Repare que tem inclusive a opção. Mas não é essa a resposta? Não. Por quê? Porque a gente precisa tomar alguns cuidados quando nós vamos determinar a quantidade de números entre dois limites. Vamos fazer um caso pequeno. Eu costumo dizer que quando a gente está diante de problemas de matemática, faça um problema menor, tá? Para a gente compreender a lógica. Como assim? Se eu perguntar para vocês quantos números nós temos aqui entre o 1 e o 4, né? Então eu vou colocar 1, 2, 3 e 4. Aí eu vou perguntar quantos números eu tenho entre 1 e 4, excluindo esses dois resultados. Bom, se eu fizer a diferença, 4 menos 1, se eu fizer aqui 4 menos 1, nós vamos encontrar quanto? 3. Aí está, certo? Vou encontrar 3. Só que, olhando para a sequência, eu não tenho 3 números entre 1 e 4. Só tenho 2.
Então, isso mostra que se eu fizer a diferença entre os dois extremos para calcular a quantidade de números que tem entre eles, esse resultado vai ter uma unidade a mais. Professor, funciona sempre, sempre. O que eu estou te mostrando aqui é o raciocínio. E o raciocínio se aplica a qualquer caso. Ou seja, eu posso pegar uma sequência de números aqui enormes, tá? Nesse caso, como os números estão sequenciados, eu posso fazer essa diferença. É claro que se eu tivesse aí saltos entre esses números, eu não poderia, tá? Não poderia fazer essa diferença, eu teria que usar um outro artifício. Mas nesse caso eu posso. Os números estão na sequência, o próximo é o 291, 92 e assim por diante. Então repara o seguinte, esse resultado que nós encontramos, o 35, ele está com uma unidade a mais, tá? Ele está com uma unidade a mais. Então, para fazer essa correção, o que é que nós vamos fazer? 35 menos 1. Menos 1. Isso vai dar 34. Nós só estamos fazendo esse ajuste porque o problema pediu para excluir os dois extremos, tá? Então, se eu não posso contar esses dois extremos, o resultado da minha diferença dá uma unidade a mais. Professor, se ele pedisse para eu poder incluir os extremos, o 17 e o 18, aí, ao invés de diminuir um, eu teria que somar um, porque veja, quanto que deu a diferença aqui entre 4 e 1? 3. Mas quantos números nós temos aqui do 1 ao 4? É claro que aqui está na sequência, é fácil, mas digamos que a gente tivesse pegado aqui um intervalo, né? Então, se ele pedisse para incluir esses dois números, ao invés de diminuir um aqui, eu ia somar uma unidade, tá? Repare que aqui tem 3, tem um 2 né? 2 entre os extremos, com mais as duas unidades dos extremos, isso daria 4 valores. Bom, resumindo, o que nós fizemos? Achamos os dois números, né? Os dois extremos, que aqui estão, fizemos essa diferença, 35, e aí expliquei a vocês que a gente tem que fazer esse ajuste, porque o examinador pediu para excluir os dois extremos, e por conta disso eu diminuí uma unidade dessa diferença que nós encontramos. Logo, item certo, letra B. E aí, pessoal,